Olá, quinto ano! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e vamos rever algumas questões onde houve muitos erros no simulado da semana passada, certo? O simulado 5. Aqui, na questão 9. Nesse texto, no trecho, porém, chegando bem de perto, a palavra destacada ela dá a ideia de adição, causa, condição ou oposição. Nós podemos ver no segundo parágrafo lá do texto, onde diz: olhando de longe, bem de longe, vai-me jurar que todo mundo é igual e que sempre, sempre tudo anda certo. Porém, chegando bem de perto é diferente. Vejam só, esse porém aqui do texto, onde está destacado também aqui na frase, ele nos dá a ideia de quê? Adição, causa, condição ou oposição. Ele nos dá a ideia de oposição, certo? Oposição. Veja só, onde na frase diz, porém, chegando bem de perto é diferente. Só na leitura da frase eu já sei, eu já compreendo que aqui o porém, ele me dá a ideia de oposição. A resposta certa é a letra D, certo? Vejamos aqui alguns exemplos. Nós temos inúmeros conectivos que nos dá a ideia de comparação, conclusão, adição, ênfase, explicação, oposição, tempo, finalidade. Vejam só, de comparação, alguns exemplos como simultaneamente, que está comparando, igualmente, conforme, de conclusão, em suma, portanto, assim, logo, de adição, que é quando está ali somando, E, ainda mais, demais, igualmente, de ênfase, naturalmente, de acordo, de explicação, de fato, em virtude de. Veja só aqui, de oposição. Nós temos aqui, de oposição. Vejam aqui. Exceto, contudo, todavia, embora, ainda que, por mais que, entretanto, apesar de, em contraste e por outro lado. Todos esses conectivos nos dão a ideia de oposição, assim como a palavra porém, lá do texto. Outra aqui, tempo. Quais são os conectivos que me dão a ideia de tempo também? Enquanto, por vezes, desde que, a princípio, afinal, atualmente, quando, logo que, e de finalidade. De finalidade, com propósito, com intuito, a princípio, a fim, com o fim. São essas as ideias dos conectivos. Outra questão que houve muitos erros também e que está claramente explícito no texto. Vejam só. Questão 19. O que deu início a essa narrativa foi o fato de, olhe, essa questão nós tivemos um exemplo a semana passada na explicação. Então, vocês têm que prestar bem atenção. Aqui, nós sabemos que nós temos os elementos da narrativa. Então, aqui no enredo, no iniciozinho do texto, diz: um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Olha a primeira frase do texto, e olha a questão. O que deu início a essa narrativa foi o fato de A. O rato do campo decidir voltar para sua terra. B. Os dois ratos correrem para se esconder do gato. C. Um rato do campo ir morar numa casa rica e bonita na cidade. Ou D. Um ratinho da cidade ser convidado para ir para a casa de um rato do campo. Então, minha gente, vejam só lá no início do texto. Olha só, a resposta está explícita, está clara. O início da narrativa se deu quando um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Então, a resposta está dentro do texto, está explícita no início do texto. Então, logo, a resposta correta vai ser a letra D.
né? Ó. Próxima questão. Outra questão também, onde houve alguns erros e que a resposta está explícita no texto. O que é que está faltando? Leitura. Vejam só na questão 12. De acordo com o texto 1, as terras planas do Planalto Central escondem muitos a. bichos, plantas e rios, b. rios, brejos e plantas, c. riachos, pedras e bichos, ou d. riachos, rios e cachoeiras. Vejamos, no texto 1, os cerrados, onde diz, lá no início do texto, essas terras planas do Planalto Central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Minha gente, observe que a resposta está explícita no texto. Está na primeira linha do texto. Então, logo, a resposta correta também será a letra D. Outra questão também que cai muito nas nossas avaliações é questão relacionada a causa, lugar, modo e tempo, né? Relacionada ao tempo. Então, aqui, nessa frase, nesse texto, no trecho, durante o jantar da família, a expressão destacada da ideia de, né? Durante o jantar, ela dá a ideia de, né? Essa expressão destacada, onde eu tenho lá no início do texto, ó, durante o jantar da família. Essa expressão, ela nos dá a ideia de causa, lugar, modo ou tempo. Durante o jantar, né? Logo, a gente percebe que não é causa, não é lugar e não é modo. Aqui nós temos um exemplo de tempo, né? Então, logo a resposta correta será a letra D, tempo. Alguns exemplos, algumas expressões, né, que nos indicam tempo, que podem vir nas nossas avaliações. À noite, à tarde, agora, amanhã, antes, antigamente, atualmente, certa vez, de madrugada, de manhã, depois, em breve, era uma vez, hoje, logo, naquela noite, nem sempre, numa tarde, nunca, ontem, segunda-feira, semana passada, sempre, todos os dias e um dia. São exemplos de palavras que nos dá a ideia de tempo, que podem vir dentro do texto e que você tem que observar e fazer a leitura com atenção. Então, tudo, minha gente, é leitura. Nós temos que ler, compreender o texto para responder a questão, certo? Bons estudos!